que poderíamos falar sobre uma atuação política migrante que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos, né? Uma característica muito importante dessa atuação é a fluidez com que esse coletivo, na verdade a gente nem poderia chamar coletivo, é um fluxo, né? É um processo coletivo que tem se desenvolvido. A gente vai apresentar o percurso que começou em 2011, mas com certeza antes também tinha certo movimento, até porque, bom, principalmente quem faz parte desse fluxo somos estudantes, né? Isso é importante também colocar. É uma migração muito específica. Somos estudantes que viemos ao Brasil, seja com Bolsa do México ou com o PTG, que é um convênio que tem o Brasil com países do terceiro mundo, que não tem chamada desde 2015, ou da OEA, né, que é no caso da Andrea. Então, é isso, é uma migração muito específica, que também está sendo, obviamente, interpelada. Eu tenho Bolsa FAPERJ, não recebi esse mês ainda, enfim, né? Então, cada vez somos menos, realmente, se a gente for ver desde esse início em 2011, somos muito menos agora que estamos aqui, menos ainda que estamos tentando fazer carreira aqui. Esse era o meu plano, por exemplo, e está sendo definitivamente interrogado, né? Então, é isso. Outra coisa, não somos Mercosul, né, o México, então a gente tem um visto muito restrito, a gente só pode ou estudar ou trabalhar no Brasil, e tem a questão que até Augusto estava comentando, e a gente queria até perguntar a questão dos direitos políticos, né? Então, realmente, a gente é uma atuação política que não é legalizada, né? Enfim, podemos começar? Então, é isso, o percurso que a gente pode relatar aqui começou em 2011, né? Não sei quanto da história do México as pessoas aqui conhecem, o contexto, mas a gente vai ser muito rápida nisso. Em 2011 teve uma mobilização nacional no México, que era a Marcha pela Justiça e a Dignidade, falando sobretudo a questão do sequestro, dos desaparecidos. Naquela época, e a gente fez uma movimentação em Copacabana. Depois, em 2012, foi quando foi se fortalecendo mais um pouco. Teve um movimento no México chamado Dios 832, que era uma mobilização, sobretudo, contra um candidato à presidência, que era de um partido que já tinha sido partido na presidência durante 70 anos. Aí saiu em 2000 pela direita, o partido de direita que chegou. Aí, depois disso, voltou o partido dos 70 anos. A gente não teve uma ditadura militar civil, mas a gente teve um partido dos 70 anos, saiu durante 12 para um governo de direita e volta, né? Então, a gente começou a se mobilizar muito a partir disso. O Oswaldo, que está aqui, foi um participante muito importante nessa época, né, de 1882, porque mobilizou justamente redes internacionais de mexicanos e mexicanas morando fora do México, e de outros latino-americanos também, né? Isso é super importante nesse percurso. Tem a Cata está aqui, né, a Lorena, a articulação latino-americana que tem acontecido aqui no Rio tem sido bem importante, o Celso também, né? Então, enfim, em 2012 a gente fez várias mobilizações do dia 62, fez uma cerimônia do Dia dos Mortos também, no dia 15 de setembro, que é o dia da independência mexicana também, enfim. A gente tem mobilizado muito a partir da cultura, inclusive por esse medo de não poder agilizar ou facilitar atos políticos mais duros nesse sentido. 2013 também teve uma mobilização no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, em Santa Teresa, com a questão dos mortos, né? Que é uma coisa que chama muito atenção e tem sido bem útil para a gente pensar a partir disso, né? Então, pensando na guerra ao tráfico também. Pode continuar. Em 2014 aconteceu, não sei se todo mundo aqui sabe, o caso de Ayotzinapa, que foi o desaparecimento de 43 estudantes no México, no Sul, estudantes de uma escola normal rural, que tem realmente um caso muito expressivo da violência que acontece no México e na América Latina, e que realmente, sendo tão trágico quanto foi, tem mobilizado muito
tanto mexicanos quanto as redes internacionalistas, né? Então a gente fez, a gente fez vários atos, né? Também Dia dos Mortos, na frente do consulado. Foi a partir dali que o nosso querido acompanhante do consulado começou a nos acompanhar em todos os atos que a gente faz, absolutamente todos que ele está. E, enfim, no Sarco da Lapa também. E em 2015 começou a articulação internacional para fazer caravanas dos pais, mães e colegas desses 43 estudantes. Teve caravana na Europa, no Canadá, Estados Unidos, no México também teve, e teve uma mobilização para fazer na América do Sul, que foi Uruguai, Argentina e Brasil. O Rio foi a última cidade, né, que isso aconteceu, fomos os últimos a receber os pais, mas aí, desde a preparação dessa caravana, que foi onde a gente se articulou com uma chamada Rede de Coletivos por Ayotzinapa, que teve grande participação de grupos anarquistas, por exemplo, teve a Aldeia Maracanã também, enfim, teve os presos políticos, os 23 presos políticos, o Grupo Tortura Nunca Mais, o Sebraspo também, enfim, teve vários coletivos, o CES também apoiou, se articulando, hoje é a SUR, se articulando para isso. Foi super desafiador essa preparação, tanto pela questão de como procurar o dinheiro, quanto pela questão que a gente queria trazer aqui hoje, né? Que era isso. A gente tinha desde 2011 uma movimentação de pessoas que iam, voltavam, se articulavam, mas na hora de se articular numa coisa bem mais específica, teve essa interpelação de tem que, mas a gente tinha combinado 10 minutos. Sim, mais ou menos. Tá. A gente, enfim, mas vocês são um coletivo ou não? Né? Teve muito forte essa interpelação nessa rede de vocês têm que se definir como um coletivo, sendo que era isso, além dos fluxos de idas e vindas ao Brasil, era a questão de a gente, às vezes a gente pode contribuir ou não. Né? Por exemplo, o Oswaldo não ia nessas reuniões, mas no festival foi fundamental. Enfim, o Ezequiel, que falou ontem também, participou na elaboração do site da Caravana da América do Sul. Então, foi uma interpelação bem interessante, mas também bem desafiadora, né? E, enfim, teve a caravana em junho do ano passado, também muito desafiadora. Eu acho que, como militante, foi bem difícil receber os pais. Era um pai, duas mães e um colega, né? Nessa esperança desesperançadora, né? A questão de insistir que eles são desaparecidos, não são assassinados. Foi bem difícil aqui articular nesse sentido, né? Nessa noção política do desaparecido, apesar de ter aqui também. Enfim, teve atividades com a Aldeia Maracanã, questão indígena, teve na UERJ, teve na Maré, com as mães de vítimas de violência do Estado, teve na UERJ, teve na frente do consulado e teve também na Cinelândia um momento cultural, né? Então, posteriormente, a gente continuou, teve no Curta Cinema também uma série de curtas sobre Ayotzinapa. A gente fez, no ano passado, 1 ano de Ayotzinapa. Depois, a gente, no Dia dos Mortos, a gente se articulou com as mães de novo e a gente fez uma oferenda aos filhos delas no Museu da Maré. A gente elaborou um número da jornada, que é um jornal lá do México, sobre o Brasil, com todos os movimentos que a gente conheceu. A gente também elaborou vários artigos, tanto questões acadêmicas quanto militantes, sobre o Brasil. Enfim, essa questão da ponte que sempre tem sido o nosso objetivo, né? Nas ocupações desse ano, Andréa e eu fomos numa escola em Niterói, a gente fez um mapa com os rostos dos estudantes, teve também mobilização dos professores, os 2 anos também, né, de Ayotzinapa, enfim. É isso, esses fluxos que não acabam, né? Apesar de sermos, acho que hoje em dia somos duas. Mexicanas, né? Claro, nesse coletivo, digamos, mais configurado, tem a Lívia, que é brasileira, que agora está em Barcelona, mas realmente, claro, o Oswaldo está aqui hoje, amanhã não, enfim. Bom, foi rápido o recorrido. Eu, na verdade, achava também importante fazer uma autorreflexão sobre este papel
de nós como migrantes e este outro tipo de atividade política, porque eu acho uma lástima que a fala passada não conseguira terminar, porque acho que vai ir para outro tipo de atividade política de migrantes no interior do Brasil. Nós, não sei se seja por uma tradição mexicana que vem do zapatismo, mas o grupo tem se caracterizado mais por fazer um ativismo global. E que é isto? Que trazer coisas, movimentos que estão acontecendo no México para o Brasil, para informar, para denunciar, para uma denúncia internacional das coisas, das atrocidades, dos genocídios que estão acontecendo no México há muito tempo, né? E que são o tipo de atividades que se normalizavam mais ou menos a partir do movimento zapatista em 1994. Então, não sei se seja por isso, mas, em geral, este grupo, como vocês viram, não se tratava de denunciar um delito contra um imigrante mexicano aqui no Brasil, senão denunciar o que é, ou fazer mais bem, ativismo global, né? E esse é um pouquinho o que eu queria refletir sobre o que a gente faz, que é bem específico, ou que tenta fazer, na verdade, não sei se a gente realmente faz. O ativismo global, eu não sou experta nesse tema também, eu estou falando simplesmente como militante. Eu sou estudante aqui, mas está na minha pesquisa, são umas reflexões a partir da prática do que a gente teve, né? O ativismo global tem ganhado ultimamente muita força, sobretudo através do desenvolvimento das redes sociais, né? E agora pareceria que é muito fácil entrar no movimento social através dos hashtags e do Facebook, do Twitter, e participar em mobilizações que acontecem em muitos lugares. Porém, eu acho bem importante não esquecer que este tipo de ativismo global vem muito longe, tem uma história de pelo menos 150 anos, que inicia com aquela declaração já meio mítica, já meio velha, talvez, de Operários do Mundo Unidos, né? Feita por Marx e por Engels em 1848. Então, vincular um pouco esse nascimento do internacionalismo, essa noção de que todos juntos, porque isso é um pouco o que a gente quer fazer, queremos trazer as lutas de outros lados para aqui e as lutas daqui para lá, para nos juntar, né? Essa é a ideia básica. Então, eu acho que essa ideia de juntar-se no mundo contra um mesmo inimigo é o mesmo espírito que ainda pervive neste tipo de mobilização, ao qual certos tipos de imigrantes, neste caso os mexicanos, vimos obrigados a fazer, né? Porque era impossível não fazer. Mas, evidentemente, nestes 150 anos, aquela frase já mítica de Operários do Mundo Unidos tem perdido tanto sentido. Por uma parte, tem ganhado realidade através dessa capacidade de poder nos mobilizar juntos através do Twitter e do Facebook, de conectarmos, mas, ao mesmo tempo, aquela figura de sujeito operário tem se desaparecido, tem sumido mais ou menos, ninguém já faz, ninguém não, na verdade ainda tem pessoas, mas é muito mais raro. As mobilizações estão tomando cada vez mais um caráter mais particular. Por exemplo, nós nos dedicamos 2 anos a fazer uma luta muito específica por 43 estudantes muito particulares, 43 estudantes homens de uma região do México. Isso pareceria que não é nada universal, né? Mas o que eu queria aqui defender realmente é que, no fundo, este tipo de ativismo global torna-se em uma questão universal. Por quê? Não era em si mesmo só estes 43 desaparecidos estudantes com certas características muito particulares. Era e é, na verdade. Nós queremos que eles apareçam com vida ainda. Nós queremos que as suas famílias tenham notícias sobre o paradeiro deles. Mas, ao mesmo tempo, não é. Por quê? Porque eles são um caso mais de violência do Estado do México. E uma violência do Estado que está institucionalizada não só no sentido de policial bater nas pessoas, sino uma violência sistêmica que tem levado, por exemplo, até 21 mil desaparecidos. Então, nós, em enfocar-nos em 43 desaparecidos, também estava a luta daqueles 21 mil desaparecidos. Depois, falar de violência de Estado nos permite também conectarmos com algumas coisas do Brasil, porque isso foi rapidamente. Chegaram os brasileiros e falaram: nossa, aqui também existe isso, aqui também tem desaparecidos, aqui também a polícia agrede
a pessoas não armadas, a estudantes, a jovens. Então, assim como a gente se conecta também com as mães, com a rede de mães de filhos assassinados pela polícia. Porque, evidentemente, não é só um caso isolado do México que aí existe a violência do Estado, né? A violência do Estado, lamentavelmente, eu acho que é próprio do Estado capitalista, mas tem se exacerbado nos últimos anos nos nossos países. E não só o México e o Brasil, mas para concentrarmos nesses dois países. Então, vai se criando essas pontes e essa realidade que pareceria muito particular daqueles 43 estudantes de um estado do México, que são homens, que foram desaparecidos, vai se tornando uma situação muito mais universal, muito mais comum, e que permite criar estas pontes e dizer, nossa, nós todos, não sei, eu posso falar de América Latina, ou poderíamos falar de muitos outros lugares, estamos sendo vítimas de um processo de violência de Estado muito forte. Agora, indo um pouquinho mais além disso, tentando conectar com aquele velho chamado do Manifesto Comunista, também podemos nós refletir por que está acontecendo esta generalização da violência do Estado. Por que o Estado está devastando? Por que o Estado está assassinando dessa forma? Porque no México é muito grande, eu sei que no Brasil também, no caso de feminicídio, no caso do genocídio do povo negro, no caso dos assassinatos dos indígenas. No México temos um panorama de devastação muito similar. Por que isso está acontecendo, né? Então, rapidamente eu chutaria assim, porque o capitalismo está precisando dessa violência para manter os mecanismos de exploração de riqueza dessa forma. Se não é desse jeito, ele está precisando dessa violência do Estado como nunca antes para manter-se como um sistema já que não tem muito sustento econômico, que é vamos a roubar riquezas, vamos a gerar exploração da natureza, que está vinculado com a fala do Sérgio, vamos gerar um assassinato, vamos gerar expropriações, desapropriações, vamos gerar uma destruição da sociedade para continuar acumulando uma riqueza e que beneficia a uns poucos, né? Então, nesse sentido, eu acho que este ativismo global ainda está muito imaduro, mas que é uma coisa que aqui tentamos fazer e praticar, mas que é importante porque apunta para isso, né? Não é só reduzir uma luta muito particular nisso, senão sempre está conectado com uma transformação geral das nossas sociedades e de reparar que o inimigo não é aquele, como tentaram fazer na Ayotzinapa, o inimigo não é aquele governador daquele estado. O inimigo é uma coisa muito mais grande que não só está presente no México, sino que também está presente no Brasil e, em geral, em muitas situações da América Latina, nos Estados Unidos também, né? Eu acho que com isso eu gostaria de fechar esta reflexão sobre esta prática de ativismo global que nós, o Coletivo Malinali, temos feito nos últimos anos. Ok, muito obrigada.